Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Boa noite a todos os meus amigos, a todos que estão agora entrando nessa live. Quero desejar a vocês uma noite de muita paz, de muita alegria. E mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem ao seu coração com Mente Pensante, com Paulo Roberto. Queridos, quero dizer que eu estou muito feliz, muito alegre, porque o Senhor está conosco e a sua misericórdia, ela tem se renovado nas nossas vidas. Eu digo nossas porque se você está aí agora me assistindo, se eu estou aqui falando com você e tendo essa oportunidade, é porque a misericórdia dele se renovou. E o maior sinal da misericórdia de Deus não é você ter ganhado na Mega Sena, não é você ter saído a senha da sua casa própria. A maior misericórdia e a maior prova de Deus na tua vida é porque você está vivo. E já sabemos que se há vida, há esperança. Então, você que está entrando aqui na live agora, se você puder curtir, compartilhar e seguir-nos nas nossas redes sociais, certamente ficaremos muito agradecidos. Nossa live hoje é muito especial. Eu gostaria que você ficasse até o fim. Vai ser algo impactador. A história, eu recebi, vamos dizer assim, né? Eu recebi uma carta, alguém passou para mim essa mensagem e escreveu tudo, mandou, mas eu já li, já fiz o resumo dessa carta. Eu não vou ler a carta toda, mas eu vou, como eu li e reli, eu já sei os pontos principais, tá? De todos os eventos, de todos os acontecimentos, e eu vou passar para você, e eu gostaria da sua opinião. Eu gostaria que você interagisse comigo aí agora e deixasse nos comentários a sua opinião. E mesmo que a live termine, o vídeo eu vou estar postando ele, tá? Ele vai estar aí no YouTube e também vai estar aqui no TikTok, tá bom? Então, se você quiser pegar o vídeo depois, compartilhar com alguém, se você quiser baixar ele para ouvir novamente em detalhes, depois quiser me passar uma mensagem, né, precisar de uma palavra, de um direcionamento, nós não somos dono da verdade, nós somos representantes da verdade. Nós não podemos fazer nada, quem faz as coisas na vida de todos é Jesus. Então não há ninguém na terra que possa fazer nada por mim, não há ninguém na terra que possa fazer nada por você em matéria de coisas que estão fora da nossa capacidade. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Mas o nosso canal aqui, nós falamos de tudo um pouco, né? Falamos de assuntos variados, mas geralmente sempre nós estamos citando passagens bíblicas, falando algumas experiências,
e sempre vinculado com a palavra de Deus. Aí algumas pessoas vão dizer, então você não é crente, você não é cristão. Não. Nosso canal, ele glorifica a Deus, eu sei que ele glorifica a Deus, mas o nosso canal aqui, ele fala sobre a vida. O canal aqui fala sobre pensamentos, nosso canal aqui fala sobre você pensar, raciocinar, para que você possa tomar decisões corretas. Por isso que o nosso canal é Mente Pensante. Ninguém toma nenhuma decisão, quer dizer, geralmente não deveria tomar nenhuma decisão se não pensar antes, né? Porque um erro na sua decisão pode causar prejuízo para a sua vida inteira. E eu tenho certeza que eu acho que algo que você for fazer em 2026, você não quer que isso se pendure até 2030, você não quer isso. Então, o pensamento certo, a decisão correta, te alivia de muitas coisas. Então, quando você toma uma atitude errada, certamente isso pode levar anos para que você possa novamente se restabelecer, para que você possa novamente estar de pé, porque tem coisas que vêm na nossa vida que nos abala, nos derruba. Então, eu acho que você não quer isso. Então, é muito bom compartilhar ideias, é muito bom compartilhar princípios, é muito bom compartilhar os erros, né? Porque tem pessoas que vão olhar assim e falar, opa, ele errou, então já que ele já passou por isso, eu estava quase entrando nessa furada aí, e eu não entrei nessa furada porque eu ouvi essa palavra. E quando você absorve essa experiência, você fala assim, peraí, então não vou passar, então vou por esse caminho bom aqui, eu ia fazer isso, já não vou fazer mais. Mas essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Meus amigos, a carta de hoje, tá? Hoje eu trouxe um tema, e o tema é: eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. E eu quero, antes de ler essa carta, eu quero ler uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta messiânico, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O texto, ele enfatiza a palavra final. Por isso que nós sempre repetimos, virou um jargão, né? Virou um jargão, né? O mundo te abandona, mas Deus não vai te abandonar. Mas mais do que um jargão, isso é a própria palavra de Deus dizendo que, independente de qualquer pessoa que possa virar as costas para você, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te esquecer. Primeiro, Ele tem gravado o seu nome na palma das suas mãos. O Senhor é aquele que conhece cada coração. O Senhor é aquele que conhece o nosso pensamento. E ai de nós se não fosse assim, não é verdade? Porque, mais uma vez, eu repito isso. O mundo todo pode nos abandonar, mas Ele não nos abandona. E se não fosse Ele, estaríamos perdidos. E às vezes não precisa ser bom para que a pessoa te abandone. Também não precisa ser só ruim para que uma pessoa venha te abandonar. O mundo, ele é cruel. O mundo, ele justamente caminha desta forma. O coração de muitos, a fé já se esfriou. O coração de muitos, até então, pela decepção dos homens, traições, coisas terríveis que cada pessoa vai passando dentro da sua família,
fora da família, no seu trabalho. Então o homem ele vai se decepcionando com o homem, o ser humano se decepcionando com o ser humano. Algumas pessoas sabem encarar essa realidade, outras pessoas não conseguem encarar essa realidade. Algumas pessoas sabem lidar com essa realidade e outras pessoas não sabem lidar. E eu posso te dizer que 75% das pessoas não sabem lidar com essa realidade. A não saber lidar com essa realidade é justamente que pessoas perdem a paciência com outras pessoas. E não saber lidar com esta situação, as pessoas já não dão mais crédito a outras pessoas. E ainda tem uma porcentagem muito grande daquelas que passaram por traumas, aquelas que foram decepcionadas, traídas, e ainda batem no peito com orgulho, achando que isso vai ser legal. Pessoas vão falar, já que fizeram comigo, eu vou fazer com fulano também. Eu vou dar um exemplo, é pesado, mas eu tenho que falar, porque o canal aqui ele é aberto para que a gente possa raciocinar e entender a gravidade da situação, da vida, como realmente as coisas têm acontecido. Há pouco tempo agora no Fantástico, nas emissoras de televisão, estava sendo conduzido um homem para ser preso porque ele tinha adquirido o vírus do HIV. E simplesmente, como ele foi contaminado, ele começou a contaminar outras pessoas. Como era um homem bem-sucedido, um homem que tem poder aquisitivo, então fácil de atrair, né, as presas, vamos dizer assim. Infelizmente, a aparência, o dinheiro chama a atenção de muitas pessoas e todas as mulheres que estavam se relacionando com ele estavam sendo contaminadas pelo vírus da AIDS. Alguns anos atrás também apareceu um caso desse, acho que foi aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um cara muito forte, um bombadão. Alguns de vocês com certeza devem ter visto. Esse homem também estava passando para as mulheres o vírus da AIDS. Aonde eu quero chegar com isso? Então, como pessoas têm sido destruídas mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, esse amor, tá? Ele tem se esfriado. Não existe uma casa que cai de uma vez. Se você não fizer manutenção nessa casa, certamente ela vai começar a ruir. Seus alicerces de tanta água, tanta chuva, sol quente vão começar a rachar. E pode vir a desabar. Então, o homem ele tem o poder de observar. Deus te deu visão para isso. E quando você vê que alguma coisa não está indo bem, você vai lá e faz um reparo. Você conserta, para que não venha ter um dano maior. Então, mediante essa visão e a esse entendimento, então não é do nada que as pessoas estão se esfriando, tá? Porque eu vou te dizer, Paulo, você nunca passou pela tua cabeça de também pensar desse jeito? Você nunca pensou assim? Também já pensei em desistir do homem. Também já pensei em desistir. E tem situações, não é que eu desisti, tá? Eu vou pontuar isso aqui para que você entenda. Tem situações que eu não desisti, mas eu resolvi perdoar certos acontecimentos que aconteceram na minha vida que foram marcantes de relacionamentos. Não digo só relacionamento como marido e mulher, relacionamentos de amigos mesmo que eu estou falando, ao ponto de eu perdoar a pessoa, mas não querer mais estar perto daquela pessoa. De eu perdoar, sabe, aquela coisa ruim que aquela pessoa fez contra mim, de eu não querer mais estar perto daquela pessoa. E isso para acontecer, você sabe perfeitamente o que eu estou falando, que nós, para chegarmos a esse ponto, muitas coisas vão acontecendo, tá? Como algumas pessoas também, eu já vacilei, e tem pessoas que não querem mais falar comigo. Já aconteceu isso com você? Já teve uma amizade de uma pessoa não querer mais falar contigo?
do chamado zap, a pessoa não fazer questão? Ou seja, eu já deve ter errado com essa pessoa algumas vezes, e às vezes não foi nem coisa muito grave, mas foi o suficiente, porque a gente tem que respeitar, porque ainda tem pessoas que vão dizer assim, poxa, fulano vacilou comigo, eu perdoei, eu não fiz quase nada com essa pessoa, a pessoa virou as costas para mim, porque ele, eu vou te explicar aqui, porque ele tem uma estrutura, ela tem uma estrutura. Nem todas as pessoas têm a mesma estrutura. E estrutura, ela não vem baseada de 30 anos para frente, de 20 anos para frente. E quando nós falamos de estrutura, também falamos de fundamentos, de princípios. Então isso vai ser uma coisa que vai ser construída no longo dos anos da sua vida. Ou seja, desde que você foi gerado pela sua mãe e pelo seu pai, você já começa a ter estruturas. E essas estruturas que vão te dar base psicológica, mental, para que você venha estar firme e de pé, mediante a tantas coisas que acontecem, traições, erros, pessoas maldosas. Então você tem que ter uma estrutura para encarar. Então umas vão falar assim, não, eu perdoo 20 vezes. E outras perdoam só 10. Mas, vamos lá. Vamos pontuar aqui as questões, tá? Só que Jesus virou para Pedro e disse assim, Pedro perguntou, e aí, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Segundo a tradição judaica, 7 vezes. Mas Jesus, como sempre quis quebrar, Jesus sempre quis aniquilar a religiosidade, essa tradição, Jesus vai responder para Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490 perdões. Agora eu te pergunto, você teria coragem de perdoar 490 traições? Você teria coragem de perdoar 490 vezes que alguém te ofende na tua cara e te faz vergonha na frente de todo mundo? Será que você tem essa capacidade? Agora vem cá, se eu não conseguir perdoar 490 vezes, aonde então o que eu vou poder fazer sem desobedecer aquilo que está escrito? Calma, tudo há um texto e tudo há um contexto. Para todas as perguntas, há uma resposta. E qual é a resposta? Vamos lá. Comentares na casa de alguém e saudar com a paz. E alguém não te devolver, não te dar, não te saudar, te cumprimentar com a paz, segundo o texto sagrado, está escrito que a paz retorna para você. E o que ainda as Escrituras ensinam? Saia desta residência, desta localidade, bata a poeira dos pés, para que nem o pó você leve, nem o resíduo daquela casa você leve contigo, porque as pessoas não te receberam. Então, você tem que parar e analisar, porque cada caso é um caso. Não adianta você querer abraçar uma situação que não dá para abraçar. Você tem como abraçar uma rosa? A rosa ela é cheia de espinhos. Você tem como pegar, como você pega outras plantas, outras flores que não tenha espinho, você consegue pegá-las sem ferir as suas mãos? Não consegue. Se você pegar uma rosa assim, você vai ferir as suas mãos. Então, por mais que a rosa, representando aqui uma pessoa, seja bela, aqui, caneta e papel, seja bonita, seja cheirosa, atraente a você, se não há respeito, se não há lealdade, se não há reciprocidade, fidelidade, carinho,
Nada que venha te fazer mais feliz, digo mais porque você não depende dos outros para ser feliz. Mas quando alguém acrescenta algo na tua vida, você se torna mais feliz, certo? Então vamos lá. Isso nós precisamos entender. Então o dia que você tomar essa decisão de não querer falar mais com aquela pessoa, só o básico, não ter mais aquele vínculo como antes, você tem todo o direito e Jesus não vai te julgar por isso. Jesus manda você orar pelos seus inimigos. Será que Jesus não vai querer que você ore pelaquela pessoa que um dia foi seu amigo? Um dia ela foi, agora não é mais. Um dia ela foi seu parceiro, agora já não é mais. Mas também não quer dizer que eu tenha que ter ódio dessa pessoa, que eu venha ter ranço daquela pessoa. O que eu preciso entender é que o tempo de entrar, existe um tempo de entrada e um tempo de saída. Tem uns que entram e ficam. Tem outros que entram, mas só vieram, passaram e vão embora. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. E eu recebi uma carta aqui da Rosemary. Da Ana. Rosemary é a mãe. Ela me contando aqui sobre a Rosemary, que é a mãe. A Ana, tá? Me mandou essa carta. É de São Paulo. A Rosemary. Calma aí que tá meio embolado. Eu escrevi aqui, mas tá meio embolado. Vai desenrolar aqui o rolo. Calma aí. Da Ana. E a Rosemary é mãe de Rogério. Eles também são de São Paulo, do bairro chamado São José dos Campos. Tá? Eu não conheço essa família. A Ana me escreveu, mandou essa carta. Eu falei, achei muito interessante. E eu pedi autorização para assim estar passando essa mensagem aqui para vocês. E na verdade vai ser uma avaliação. Tá? Eu dei meu pontapé inicial aqui, tá? Nos meus pensamentos, já coloquei, tá? Dentro dessa carta, eu já abri, já usando o tema, tá? Isaías 49:15, coloquei um tema pessoal, tá? Eu jamais te abandonarei. E agora vamos aqui esmiuçar alguns pontos aqui, detalhes, para que você possa entender essa história. Vamos lá. Rosemary tinha 15 anos de idade. Aqui anotado só os pontos principais, eu não vou ler a carta inteira. Rosemary, moradora de São Paulo, no bairro São José dos Campos, ela engravidou, tá? Depois de conhecer um homem. A moça não botou o nome do moço aqui, tá? Ela falou que conheceu um homem. E dentro desse conhecer, na verdade não posso nem dizer relacionamento, porque é uma história um pouco pesada, esse homem, né, que conheceu, porque 15 anos é uma menina, ele, tendo convívio, não sei, a carta não detalha, não tem um detalhamento específico como foi que eles se conheceram, mas a carta conta que esse homem forçou essa menina a se deitar, né? Eu não vou falar aqui bem especificado para que não haja corte no vídeo, a se deitar com ele, e essa menina engravidou muito nova, tá? Engravidou muito nova, ou seja, uma gravidez indesejada. Imagina, né? Uma criança engravidando, cheio de futuro pela frente, e segundo a carta também que eu li, segundo essa carta que eu estava lendo, essa criança já vem passando por muita dificuldade, que seus pais eram bem pobres, a sua família não tinha estrutura financeira, e desde nova essa menina já trabalhava na casa de adultos como empregada e já sofria, né? Então, quando você vê uma criança trabalhando de empregada na casa de alguém muito nova, isso já caracteriza, né, uma necessidade muito grande, né? E não só colocando a necessidade
material com a necessidade também sentimental. Porque nessa faixa etária de idade, a criança deveria estar no colégio, deveria estar com o pai e com sua mãe, lhe educando, porque colégio ensina matemática, colégio ensina português, educação física, agora educação quem ensina são seus pais. Então imagina uma criança muito nova, dentro de na casa de adultos, trabalhando de empregado. Então era um sofrimento. E segundo a carta, essa criança apanhava muito nessa residência, tá? Apanhava muito os donos, né, os patrões lá dela, na verdade, de quem era pai dessa Rosemary, né? Com certeza recebia, botava a filha lá, mas o dinheiro com certeza ia para casa para poder ajudar, para poder comprar as coisas para comer, para não morrer de fome. É uma situação muito terrível, desagradável, demais. E dolorosa, né? É uma história muito triste. E essa menina, ela foi, não sei se foi nessa casa, não especifica, né? Essa menina, ela foi, né, tomada por esse homem e ela engravidou, né? Segundo o relato dessa amiga dela, ela falou que na gestação dela, no período dos meses, muitas das vezes ela tentou tirar essa criança, né? E segundo o relato, ela usou até algumas coisas assim pontiagudas para introduzir lá onde você sabe, para remover, tá? Para remover esta criança. Mas como essa Ana era muito amiga de Rosemary e elas sempre estavam conversando e contando detalhe, ela disse que mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo sem conhecer a Jesus, essa menina, eu creio, tá, irmãos? Eu vou falar para você aqui, eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus, nada vai remover a palavra de Deus no meu coração. Não sou um homem perfeito, tenho as minhas falhas. E vou te dizer para você, não são poucas, tá ok? Por isso que eu falo sempre aqui, o que eu for falar para você aqui, siga a palavra de Deus, pegue aquilo que é bom, não precisa me pegar como exemplo para a tua vida, ok? Absorva o que é bom para você. Então, essa criança tentou tirar, uma criança tentando retirar dela uma criança. Imagina que situação dolorosa. Só que a Ana disse que a Rosemary foi contar para ela que uma certa feita, quando ela, de algumas tentativas que ela tentou remover esta criança do seu ventre, um certo dia uma mulher parou ela e falou assim: você não pode tocar nessa criança que está dentro de você, porque essa criança aí é escolhida de Deus e só ela não vai morrer, não vai acontecer aquilo que você quer, porque Deus escolheu essa criança para ser alguém muito especial no futuro, na mão do Senhor. Mas mesmo assim essa menina tentou tirar. Não conseguiu tirar. A criança veio ao mundo, tá? Ela é muito nova, ela ainda trabalhando de barriga na casa dos outros e agora grávida, tá? Só que passando o tempo, a Ana escreve na carta que essa menina, por mais que ela teve essas relações, teve a relação de abuso deste homem, essa menina acaba se apaixonando por esse homem, se apaixonando, não sei se foi paixão, porque eu não entendo isso como paixão, entendeu? Porque você vai entender aqui a história que eu tô te contando, que eu vou te contar, e parece uma coisa meia, como eu posso dizer, eu não vou falar diabólica, não é a palavra diabólica, eu não sei qual é a palavra que eu possa descrever agora para você, tá? Mas eu sei que essa menina passou a gostar, tá? Passou a gostar dessa pessoa, num momento foi ruim, no momento ela rejeitou, foi invasivo o homem com o corpo dela, mas depois ela passou a se relacionar e depois ela descobriu que
que esse homem, ele era casado, já tinha constituído uma família, tá? E ela começou a ser amante desse homem, né? É um ato muito cruel, um ato que a gente vê assim que, como eu falei no início, né? Cada um tem uma estrutura, porque essa menina é nova. Essa menina agora é mãe com 16 anos, né? Com 15 anos engravidou, com 16 anos ela vai ser mãe. Então, quando a gente olha para algumas pessoas adultas e vê certos tipos de comportamento, às vezes a gente não vai poder ajudar a mudar. A gente não vai conseguir mudar a mentalidade. Porque são traumas pesados. E traumas pesados é Jesus e a pessoa mesmo. É só ela e Jesus. Agora, se ela quisesse realmente uma mudança, ela vai ter que fazer um esforço, ela vai ter que pedir ajuda a profissionais. E se caso o psicólogo, na psicanálise e depois dos tratamentos, de repente, se precisar de remédios, não ajudar, não é que Jesus tem que ser chamado por último, tem que ser colocado na frente. Deus nos orienta que Deus deixou no livro de Jó a medicina, deu a sabedoria aos homens. Então, quando você vai até onde tem ali um recurso de ajuda para que você mude essa causa e não consiga, aí você permanece em Deus até que Deus ele possa te responder e lhe dar a vitória. Então é isso que você precisa entender nessa hora e fazer. Então tem situações na vida que você vai ter que fazer o seguinte: se essa pessoa já adulta está cheia de trauma, passando por tudo isso, quer dizer, passou por tudo isso na sua vida, não adianta. Se você continuar, por mais que ela foi ferida, por mais que ela passou coisas horríveis e você sabe a dor que ela passou, mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, você é um indivíduo. Eu sou um indivíduo. O trauma que ela passou foi ruim. Eu não desejo para você, eu não desejo esse trauma para os meus filhos, eu não desejo esse trauma para a vida de ninguém. Só que é o seguinte, não desprezando essa pessoa, mas eu não posso estar do lado de uma pessoa traumatizada, porque o problema que ela vive, o problema que ela se encontra é dela. E se você talvez ajudou, já fez alguma coisa e não teve resultado, eu não posso continuar ajudando. O que a gente faz? Quando o médico passa um remédio e esse remédio não traz resultado para você, você vai no médico novamente, se consulta, ele fala, não deu resultado, vamos tentar com esse aqui. A vida é desse jeito. O que eu não posso é carregar os problemas dos outros nas minhas costas. O que eu não posso é querer fazer uma coisa que só Deus pode fazer. Eu espero que você esteja entendendo. Para que você não me tome como egoísta. Para que você não me tome como uma pessoa cruel, como uma pessoa que não tenha no coração... Só um minuto aqui, meus irmãos. Para que você não tenha no seu coração como uma pessoa cruel, uma pessoa ruim. E não é isso que eu estou falando. Então a pessoa está cheia de trauma, você fez tudo para poder ajudá-la e não conseguiu. É hora de você passar a bola. Você não pode levar esse peso. Você não pode dar continuidade naquilo que não tem competência para poder resolver. Não se julgue. Não se permita ficar para baixo. Talvez você que está aí na live, está me ouvindo agora, você sabe perfeitamente o que eu estou lhe falando. Então você precisa ter essa maturidade. Sabe por quê? Se você não der continuidade na tua vida e querer segurar essa responsabilidade para você, essa pessoa doente vai fazer você ficar doente. Essa pessoa que não se curou vai trazer doença para você.
E isso é muito sério, porque eu já vivi coisas assim. Tem coisas na minha vida ainda que eu sei que precisa mudar em mim e que se eu não melhorar, as pessoas vão me abandonar. As pessoas vão se afastar de mim. Tem coisas em você que você precisa melhorar, que você precisa mudar, senão as pessoas vão se afastar de você. Eu sei que você precisa de ajuda, eu sei que eu preciso de ajuda. Mas será que até quando essas pessoas vão querer nos ajudar? Até quando essas pessoas vão estender a mão para a gente? Mas vamos lá, voltando aqui à história. Essa menina passa a ter relação agora com este homem, relação mesmo, né, como marido e mulher, mas não era amante. A criança nasce. Só que os traumas estão na cabeça. Os traumas estão na alma. E a um determinado tempo esse homem veio a falecer. Esse homem morreu. Que é o pai da criança de Rosemary. E ela vai criar essa criança agora sozinha. Sem recurso. E segundo aqui a história, ele morre. Né, o pai dessa criança morre quando ela estava quase para ter essa criança, faltando mais ou menos 15 dias. Né? Eu acho que já deve... Aqui não detalhou essa parte para mim, mas ela falou alguma coisa antes do que fazia antes, tá? Então, ou seja, se comprou berço, se comprou roupa, tudo antes, beleza, mas agora daqui para frente como vai ser? Uma criança que trabalha de empregada, os pais dessa criança sem condição financeira, e como que vai ser a vida dessa criança? Mas Deus é o Pai verdadeiro que cuida. Ainda que tudo esteja embaralhado, bagunçado, desestruturado, Deus sempre vai abrir uma porta, Deus sempre vai abrir um mar, Deus sempre vai enviar alguém com recursos para poder alimentar. Afinal, Deus deu a palavra dizendo: o que está aí dentro do seu ventre é meu. Se é dele, ele cuida. Se é dele, ele guarda. Se é dele, ele protege. Se é dele, certamente, ele vai trazer aquilo que for necessário para que essa criança cresça e atinja o propósito a qual um dia ele estabeleceu. Só que essa menina cresce. E depois que cresce, a criança nasce, né? Está ali agora. Essa criança, essa menina crescendo. E segundo o relato aqui, a mãe dela muitas das vezes ficava com essa criança para que essa mãe novinha, imatura, vamos dizer assim, porque né, falta de maturidade, não porque ela quis, mas imaturidade porque muito jovem, imagina, na flor da idade, presa com uma criança, e ela não quis tirar à toa, né? Não sei como que era a vida dela, porque geralmente uma criança para trabalhar fora, na casa de alguém, deve ter muita liberdade de poder sair, e aí vem as más companhias, vem os lugares aonde ela vai, e certamente a mãe dela não vai saber. Então vai começando a criar hábitos, vai começando a absorver energias negativas de pessoas, maus costumes, aonde vem as oferendas, as ofertas do mundo, na verdade, da droga, da libertinagem, da prostituição, da mentira, do engano e por aí vai. Então, uma criança que não tem uma estrutura familiar, certamente ela vai cair no laço da vida e com todo requisito da maldade, né? Todo requinte, melhor dizendo, da maldade, né? Assim como Deus ele tem uma obra, eu falo sempre isso nas lives, o diabo também, ele tem uma obra na vida do ser humano que é matar, roubar e destruir. E segundo o relato da Ana, Rosemary agora está traumatizada, está com um filho indesejado e agora a avó da criança olha
Essa criança, ela não colocou o nome, ela não quis botar o nome da criança. Os nomes são verdadeiros, tá? Mas não deu detalhe assim demais, são vários Rosemary, vários Rogério, então não deu detalhe do nome não falou o nome da criança. Agora você imagina, né? Ela ficava na casa da avó, né, muito nova, e ela saía para poder curtir a vida. Muito jovem, não queria o filho, tentou tirar várias vezes. Já que eu não tenho, então vou deixar com a minha mãe. Já que eu não tenho, eu vou deixar com um colega, vou deixar com um amigo e vou curtir a minha vida. Já que eu não consegui tirar, não sei que negócio é esse de promessa, não sei que negócio é esse de Deus, que é dele. Não conhecia Deus. Tudo bem. E Deus, preservando a vida dela, porque segundo as Escrituras está escrito que Deus não leva o tempo de ignorância do homem, tá? Deus ele não vai fazer nenhum mal porque alguém está fazendo mal, a não ser que conheça a palavra. Aí Deus ele tem um tratamento diferenciado, não porque ele é mau, porque ele é pai. E quem é pai, segundo a Escritura, eu sempre falo isso, o pai corrige com vara. Ele sabe muito bem a hora de dar uma espalmada para que a filha aprenda, o filho aprenda e tenha modos e venha se comportar e agir da forma e da vontade que ele quer. Então essa criança, a Ana, ela escreve dizendo que a mãe dessa criança, que é a Rosemary, começa a maltratar essa criança, porque era uma criança rejeitada, indesejada, e essa criança passa a ter uma vida de horror. Segundo o relato dela, quando a sua mãe largava ela com a avó dele, essa criança, a avó dela, não sei, que não discrimina que se é menino ou menina, eu até esqueci de perguntar isso a ela, e simplesmente, eu tô falando sempre essa criança, né, porque não botou nome, não quis dar o nome. Essa criança ficava largada e quando a sua mãe chegava, está escrito aqui, e quando a sua mãe chegava, a vovó gritava, corre, corre, que a sua mãe chegou. Aí, eu lendo a carta, eu parei para poder analisar assim, eu falei, como assim? Como que uma criança vai correr porque a mãe chegou? Ah, correr para os braços? Não, eu fui ler, corre para se esconder. Você imagina, já pensou uma criança, porque todo filho, quando está em casa, longe da sua mãe, porque a mãe não pode valer nada. Tem várias mães aí que não valem nada. Nada mesmo. Mas mesmo assim os filhos não deixam de amar, porque é mãe. Eles só vão deixar de amar uma mãe quando chegar a fase adulta. Quando eles tiverem a noção realmente de quem é aquela pessoa. Aí você fala, pô, peraí, mas é mãe. A Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Calma aí, meu filho. Segura, para de emocionalismo. Segura a tua onda aí. Você quer conversar? Vamos conversar como gente grande. Você quer conversar comigo? Vamos conversar como pessoas adultas. Vou falar a frase que puxar os ovos. Cara, você está lendo a Bíblia da forma que ela é? Ou você está lendo a Bíblia em versão de forma para baixinhos? Se você está lendo de forma, meu irmão, de uma forma para baixinho, você está lendo a Bíblia errada. Tá? Você está lendo errado. Você está interpretando errado, ok? Eu falei no começo, não tem como abraçar a rosa. Não se iluda por causa de título. Eu não estou jogando pesado, eu estou rasgando mesmo aqui para que você possa entender. Se você entrar no YouTube, nas redes sociais, pesquisar mães narcisistas, vocês vão ver que o caso é sério. Tem muitos filhos aí agora me assistindo, tem muitas filhas aí agora me assistindo que sabem perfeitamente do que eu estou falando. Já estão com 30, já estão com 40, já estão com 50, suas mães idosas, e batendo no peito dizendo, não mudo e não vou mudar por causa de ninguém. Quem quiser me aceitar, vai me aceitar do jeito que eu sou. Você sabe disso. E não muda. E muitas das vezes as mães narcisistas vão dizer que você é soberbo, que você é altivo. Porque alguém para poder falar, eu não mudo, não vou mudar e tem que me aceitar do jeito que eu sou, essa pessoa não é soberba.
Ela não tem um sentimento de soberba, ela já é a soberba. O ego dela já transbordou e já foi lá no alto, igual aquela árvore do rei Nabucodonosor. Foi quando ele mandou vir e cortar a árvore na raiz. Aí você me pergunta, por que muitas mães estão passando por isso? Por que muitos filhos abandonaram? Por que muitas mães estão no asilo? Peraí, será que eu estou incitando no coração das pessoas isso? Será que eu estou querendo transmitir? É essa mensagem que você está entendendo? Eu espero que não. Tudo tem um início, um meio e o fim. Assim como você tem a capacidade, o entendimento de julgar, analisar os fatos, assim como o juiz se especializou para isso, para dar a sentença final, se o homem que é um homem consegue avaliar os casos de ponta a ponta, lendo não sei quantas pautas, para chegar a um denominador comum, Deus não precisa ler pauta, porque primeiro, Deus deu a vida, ele é o alfa e o ômega, ele sabe de tudo, do início ao fim. Então não tem pessoa no mundo melhor para saber a resposta final, que é o próprio Deus. Deus, ele sabe a tua dor. Só que você precisa entender que a tua vida passa, meu irmão. Até quando você vai ficar com esse sentimento almático te matando? Não deu certo com teu irmão? Não deu certo com tua tia? Você vai falar mal deles? Não. Você vai mandar matar eles? Também não. Vai ficar com ódio no coração, com mágoa? Eu vou perdoar. Mas eu não quero mais estar perto. Oi, Paulo, tudo bem com você? Aqui é o Washington. Eu sei, tio. Eu sei o teu nome. Pô, tá com raiva de mim, meu sobrinho? Tô não, tio, já passou. Pô, Paulo, tá bom, beleza. Pô, graças a Deus que passou essa ira aí tua aí. Não, tio, passou sim, eu sou homem de Deus. Tá liberado. Tá bom, meu sobrinho. Pô, já que tá liberado, pô, você pode me fazer um favor, meu sobrinho? Você até desculpa que te brigou semana passada, mas eu tô precisando de você. Tá precisando? Tô. O que você precisa? Poxa, eu precisava do teu carro, sei lá, o teu carro, né, ele tem um espaço grande lá para fazer uma mudança ali para mim. Ou então você poderia emprestar ou fazer essa mudança para mim? Na hora. Eu pego o meu carro, faço lá a mudança, ele me agradece e eu venho para casa. Não preciso estar do lado dele. Não vai me custar nada. Mas aquele churrasco que eu curtia com ele no final de semana, eu não vou. Aquele jantar que eu fazia aqui em casa e convidava ele para estar junto com a minha tia, por causa dele, minha tia não vem, mas a minha tia é a parte, eu posso ver ela em outro lugar. Não chamo. Ah, é raiva? Não é raiva. Isso é querer, sabe o quê? Isso é querer me blindar. Isso é querer me guardar, pô, me proteger. Como que eu vou ficar tomando facada de alguém toda hora, pô? Como que eu vou ficar sendo humilhado por alguém toda hora? Como que eu vou me permitir alguém desdenhando a minha vida o tempo todo? Como que eu vou permitir as pessoas me magoando, meu irmão? Eu tenho o direito de querer ouvir ou não. Se a minha audição ela tem a capacidade de captar o som sonoro até 80 metros de distância e eu não quero ouvir aquele tipo de música, cara, eu vou andar 200 para meus ouvidos não ouvir mais aquilo, pô. Porque eu posso, eu tenho esse direito. Se alguma presença de alguma pessoa me incomoda, eu estou dentro de um ambiente, eu me retiro dele, pô. Aonde está escrito que eu tenho que estar do lado dessa pessoa que me faz mal? Aonde que eu tenho que estar escrito do lado de uma pessoa que só fala coisa ruim? Aonde está escrito isso? Eu não tenho que me permitir a isso. Você não tem que se permitir a isso. A decisão e a escolha é sua. Mas na vida dessa criança aqui, como dependente da mãe, ele não tinha opção. Ele não tinha escolha. Aonde criança tem escolha? E vamos lá os relatos. Aí quando a sua mãe chegava em casa, corre, que sua mãe chegou. Imagina, uma criança
ter que se esconder, sei lá onde, porque sua mãe chegava embriagada, lembrava, olha só a situação, lembrava, olha a mente. De quem é a culpa? No final vou falar de quem é a culpa. A culpa é de quem? É de Deus? A culpa é dos seus pais? A culpa é dela? Tem muita coisa envolvida. Calma que eu vou te falar. Tem muita coisa envolvida, tá? Não vou botar a culpa. Primeiro, Deus tira Deus dessa jogada, que Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu vou te dizer. Não vou dizer que é um culpado, mas eu vou te dizer o que cooperou para tudo isso. E como fazer para poder mudar tudo isso. Vamos lá. A criança corria, se escondia, porque, segundo o relato da Ana, todas as vezes que essa mulher saía para poder sair com as suas amigas para se divertir, voltava embriagada, essa jovem, essa adolescente, já mãe, o desejo dela era dar continuidade àquilo que ela queria fazer quando aquela criança estava na barriga. Sabe o que é? Matar aquela criança, tirar a vida dela, porque foi uma gravidez indesejada. E segundo o relato da Ana, que a Rosemary, todas as vezes quando olhava para Rogério, ela via o rosto do Rogério, ela via o rosto do pai no Rogério. O rosto do homem que a violentou quando era pequena. Via na face do Rogério. Agora eu te digo uma coisa, o negócio é tão sério, tão ruim, que como pode uma mãe... Eu sei que foi doloroso, eu sei que foi terrível. E mães que estão passando por isso agora, eu te peço em nome de Jesus, não abortem, não despreze seu filho, por mais que essa gravidez seja indesejável. Procure Deus, procure um psicólogo, alguma forma para que esse amor que você não tem, você passe a ter. Dá para isso acontecer. Isso pode acontecer. Ah, Paulo, porque não é você que engravidou. Não, eu sou homem. Beleza, mas se eu fosse mulher, eu não vou nem julgar. Eu não estou julgando. Tá? Poderia acontecer isso comigo também. Mas pelaquilo que eu me conheço, pelo sentimento que eu tenho no meu coração, graças a Deus que eu não sou um cara mau, tenho erro, falhas, mas não sou mau. Nunca tirou a vida de ninguém. Já falei muita besteira. Né? Tem gente que aborrece a gente tanto, a gente já fala besteira, mas tirar eu nunca tirei. Eu sempre entreguei na mão de Deus. E Deus sempre agiu por mim. Mas eu vou te dizer uma coisa com todo o meu coração. Eu não teria coragem de fazer isso. Eu sou muito racional nas minhas coisas. Eu posso ser muito criança, muito infantil para muitas coisas, mas nessa questão da vida, cara, eu sou muito racional. As pessoas podem me julgar em todas as áreas, em todos os níveis, do que elas quiserem. Mas nessa área, como ser humano, cara, eu sou muito racional. Eu não teria coragem de descontar no meu filho aquilo que alguém fez comigo. Eu não posso jogar sobre ele aquilo que fizeram comigo. Pelo contrário, eu ia fazer diferente. Ou pelo menos não ia fazer nada. Porque acho que a gente tem duas opções. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente não faz nada, nem fede nem cheira. Porque se não feder e nem cheirar, pelo menos tu não fez mal nenhum. E a pessoa se vira da forma que pode. Mas agora quando você quer agir de forma ruim pelaquilo que foram com você, eu acho isso muito, mas muito, muito maléfico. Horrível. Imagina uma criança correr todas as vezes que a sua mãe chega embriagada. Embriagada e procura essa criança onde ela estiver para tirar a sua vida. E segundo o relato da Ana, depois que a mulher voltava ao normal, depois que a sua embriaguez ia embora, ela chorava abraçando seu filho e dizia que amava. Mas essa mulher não bebia uma vez na semana. Essa mulher não bebia 2 vezes na semana. Essa mulher bebia o tempo todo. Ela sempre estava bebendo. E se ela bebe o tempo todo, essa criança sempre está passando por esse problema. E fora a falta de paciência que essa mãe tinha com ele.
É muito triste. É muito triste. Segundo uma feita, essa mãe conheceu um homem, tá? Conheceu um homem, aonde virou seu esposo, e esse homem teve o privilégio de criar essa criança, tá? De criar essa criança e deu todo o amor para ele. Amor de pai mesmo. E não era o pai biológico. É muito forte essa história. Só que essa mãe, ela sempre foi desse jeito, assim, revoltada. Saía pelas madrugadas, voltava tarde, deixava o menino com esse rapaz agora que estava com ela, que agora ele se tornou o pai dessa criança, ele assumiu essa responsabilidade. Assumiu essa responsabilidade. E uma certa feita, essa mãe saiu, esse padrasto dele saiu para trabalhar, ela saiu, levou a criança para um lugar, para a casa de uma amiga, e essa criança chegou cedo lá na casa, né? Foram para um bairro lá, era para ter botado o nome do bairro aqui, não sei se é São Jorge, lá em São José dos Campos, um bairro lá de São José lá, né? Acho que é São Jorge mesmo. E foi para casa dessa mulher. Chegando na casa dessa mulher, simplesmente ela sumiu. Ele gostava muito de ir para lá. Esse menino, filho dela, o Rogério, gostava de ir para lá porque ele tinha um amigo dele. Eles saíam para brincar. Só que esse amiguinho dele sumiu. Saiu para poder... Só um minuto aqui. Saiu para se divertir. E o Rogério ficou sozinho nessa casa dessa moça, da amiga dela. E esse menino começou a sentir muita fome. Até que uma hora, ele procurando o amiguinho dele, não achou. Procurando a mãe dele, não achou. Procurando a dona da casa, não achou. E ele saiu pelo bairro, que ele já conhecia, já era um pouquinho mais velho, né? Já não era uma criancinha. E ele encontra sua mãe. Isso aí foi muito marcante aqui. Lendo isso aqui eu achei muito marcante, tá? Ela resumiu, eu resumi, simplifiquei. Ela resumiu, eu simplifiquei. E ele sentiu muita fome. Segundo aqui a história, ele olhou pelos armários, a geladeira, né? E não encontrou nada para comer. Então imagina, né? Uma criança de 8 a 7 anos de idade, ela colocou aqui para 7, 8 anos de idade, brincando de pique-pega. Naquela época tinha isso, a gente não pegava tanto no celular, brincando de corre-corre para lá e para cá, essas coisas todas. Vai se gastar uma energia muito grande, vai bater aquela fome, e cadê a mãe para poder dar o alimento para essa criança? Já era as horas bem avançadas, já era bem tarde, já tinha passado já da hora do almoço, já era 4 horas da tarde. A mulher me contou aqui, botou alguns detalhes aqui muito essenciais para me contar isso aqui, para que você possa entender. E ela foi procurar, tá? Ela foi procurar o amiguinho dele, procurar a dona da casa, procurou a sua mãe, claro, procurou a sua mãe primeiro. Eu pulei, queimei as etapas aqui, procurando, só que não encontrou. Aí ele saiu a procurar pela localidade, até então que ele se deparou com a mãe dele. Sabe onde a mãe dele estava? Num bar, bebendo com um cara, e ele sabia quem era o pai dele. Você acha que uma criança de 6, 7 anos vendo a sua mãe bebendo com um cara, ou você, seu filho, bebendo com uma mulher, você que é homem, e saiu com seu filho, tu acha que ele não vai entender na mente dele? Tu acha que criança é boba? Você acha? Mal é vocês achar e querer pensar que as crianças são totalmente boba, inocente. Não é que ela não tenha a inocência da idade dela, mas ela sempre está observando tudo, porque a formação de caráter é nessa idade. Se eu não me engano, até os 10 anos de idade tem formação de caráter. Depois fica difícil de acrescentar alguma coisa na vida dela, né? Porque já está praticamente completo, já está forjado ali o caráter. Então é só Deus para poder mudar situações e quando a pessoa quer. Por isso que as pessoas, quando vai se entrelaçando
em caminhos tortuosos, é só Jesus para poder fazer uma obra, mas ele faz, ele muda. E bom que Jesus faça, senão a humanidade estaria perdida. Então imagina, essa criança agora encontrando a sua mãe sentada com outro homem, bebendo e comendo uma comida. E tudo que ela queria era comer. E segundo o relato, ela contando, né, a Rosemary contando para ela muito triste das coisas que ela fazia pro filho dela, ela virou pro seu filho e falou assim: "Você me achou?" Ela falou assim pro seu próprio filho: "Você me achou? Como você me achou aqui, seu desgraçado? Tá com fome, né?" Ela pegou o prato, empurrou assim, ó. Sabe quando você pega assim aquele prato de comida, que a forma que ela descreveu foi assim, empurra assim, dá pro cachorro? Tem gente que não tem paciência e joga assim, que empurra com o pé, a vasilha de ração. Come, pô. Tá com fome? Então come. Tu imagina essa criança, como que vai... No momento, é simplesmente a mãe dando alimento pro filho. Mas pela faixa etária de idade, vai crescer. Aí você vai pensar, peraí, o jeito foi assim, 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 não foi amor. Aquilo não foi amor. Nunca vai ser amor. A mãe não ia chegar. Ô, meu filho, me perdoa. Eu estava aqui. Vem cá, senta aqui, você deve estar com fome, né? Come aqui. Perdoa, mamãe, come aqui a comida. Essa seria a condição do amor. Ou pelo menos daquele amor retraído, escondido, de tanta dor, tanta pancada que tomou, mas é um amor retraído, que fala com mansidão, que fala com carinho. Mas quando não é amor, você me encontrou, desgraçado. Come aí essa comida, deve estar com fome, né? Rapaz, eu fico pensando, quantos adultos feridos, magoados. Eu já passei vários casos também, tá? Vários casos já. Mas vou te dizer, eu tenho lembranças. Vou colocar agora a minha vida. Eu tenho lembranças. Eu não tenho mágoas. É diferente, tá? Eu não vou ficar carregando mágoa para gerar um câncer na minha vida. É o que eu dou, o que eu estou dando de conselho aqui para vocês é justamente aquilo que eu fiz. É aquilo que eu faço para qualquer pessoa nesse mundo. Para qualquer pessoa nesse mundo. O que não me acrescenta e que vem só para poder, ó, retirar, subtrair, tô fora. A vida é um sopro. Esse dia eu preguei essa mensagem, falei sobre essa mensagem. Preguei não, eu trouxe uma reflexão sobre essa mensagem. Somos igual nuvens. Tu acha que eu vou ficar perdendo tempo para quem não tem tempo para mim? Será que eu vou ficar dando amor para quem não me ama? Ah tá, vamos usar a palavra do pezão. Como que ajudar quem? Negócio assim, né? Ajuda sem olhar. Não estou falando sobre isso. Se você quer botar isso na tua cabeça, você está dando de bobo. Se você está vindo com esse tipo de mentalidade para cima de mim, você está se colocando como bobo, como inocente demais, porque o assunto não é esse. Não é esse que eu estou falando. É claro que eu vou ajudar o desconhecido. Claro que eu vou estender a mão, mas estou falando de gente próxima. Gente que podia fazer, mas não faz. Pessoas que poderiam te ajudar, mas não ajudam. Pessoas que poderiam amar, mas não amam. Fingem, camuflam uma história. E se você fala alguma coisa contra, se coloca como vítima. E na verdade, ainda vai tentar reverter a situação e dizer você que está se fazendo de vítima. Você gosta de uma cena, né, fulano de tal? Assim que eles falam, você gosta de uma cena. Por quê? Já montou a estratégia de como interferir na tua mente, já montou a estratégia da fala para como te persuadir, para como você às vezes quer tentar ganhar no certo, mas ela ou ele transforma você como no errado e você que está certo sai oprimido.
Essa é a estratégia do narcisista, da mãe narcisista, do pai narcisista, do tio narcisista. Essa é a estratégia. E é triste, é lamentável. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou ler novamente. Isaías 40, versículo 15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus já é logo na língua materna, que era para ser a linguagem de expressão de sentimento mais tocante do ser humano, que é o sentimento de mãe para com o filho para com a mãe. Mas no dia que nós estamos vivendo, até isso tem morrido. E não está morrendo simplesmente porque é uma obra maligna, porque são pessoas mal curadas. Porque quando eu quero ser uma pessoa boa, eu faço de tudo para poder melhorar meus comportamentos. Se eu quero ser alguém agradável para alguém, ser interessante para alguém, eu vou procurar mudar os meus conceitos. Ainda que eu erre novamente, mas eu já não vou me exaltar tanto como antes em querer bater de frente, vou sempre me encurvar, porque eu quero melhorar. Eu quero que aquela pessoa tenha prazer de estar do meu lado, de olhar para mim com significância e dizer, vale a pena estar do lado dele, ele tem tentado, ele tem buscado, ele tem feito algo diferente que não fazia antes. É por isso que eu estou aqui novamente. Mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que não vão mudar. Enquanto você não entender isso, você vai morrer por dentro, essa pessoa não vai mudar. Ela vai estar com 60, 70, 80 anos, vai descer a sepultura e não mudou. E você ficou sequelado, traumatizado, porque você tentou carregar no teu coração uma responsabilidade que não era tua. E aí, o que você vai fazer? E aí? Pô, Paulo, mas tu tá falando de mãe e de pai, cara. Como que eu não vou tentar? Vai lá, continua. Quebra a tua cara. Agora, se você ama tua mãe, mesmo ela não te amando, e fazendo tudo de ruim pra você, eu tô falando de mães ruins. Tô falando de mães ruins, de coisa braba. Ruim, isso aqui é coisa braba, pesada. Tentar matar uma criança porque ela foi envenenada, por ver o rosto da criança, tentar matar a criança, deixar a criança passando fome, larga na casa de um, larga na casa de outro, para poder beber, para virar a noite fora. E alguns relatos aqui falam ainda que quando não tinha ninguém para deixar, essa mãe levava o seu filho para um bar. Imagina, criança, hoje em dia quer o quê? Ouvir galinha pintadinha, criança quer parque, criança quer ouvir igual minha filha Aruna, pão, pão, pão de queijo, criança não quer ouvir funk, criança não quer ouvir pagode, criança não quer ouvir, não quer ir para baile charme, criança não quer ficar num monte de adulto xingando, um montão de adulto fazendo tudo que não presta. O que ele vai aprender ali? O que ele vai absorver num ambiente como aquele? Uma mãe que leva seu filho para um ambiente desse só pode ser uma mãe maluca, pô. Desequilibrada. Que não ama nem ela mesma, pô. Eu não estou falando de curtição, mas levar a criança para ali? O negócio começa 10 horas da noite e teu filho de 8 anos de idade, pô, tem que ficar até 4h30 da manhã contigo porque tu não quer ir embora, quer ficar com teus amigos bebendo, tu tem que tomar uma surra, pô. Tua mãe tem que te pegar e te dar só de vara, tua mãe mesmo, né? Se você é muito nova e tem filho novo e você trata teu filho desse jeito, pô, tua mãe tem que te pegar e te dar umas lapadas firmes, meu irmão. Ainda te denunciar ainda, cara. Esse é o certo, te denunciar. Conselho tutelar, meu irmão. Você acha que é certo você fazer isso com o teu filho? Como o teu filho vai crescer? Aí vai fazer com o filho dele, que é teu neto, pô. Aí depois tu vai querer exigir dele, tu vai querer exigir dela responsabilidade a qual você não teve. Qual a responsabilidade que você pode falar ou requerer de alguém, pô? Qual a responsabilidade que você quer? Nenhuma, pô. Você não tem moral pra nada. Nada. A pessoa tem 8... Vamos lá. A pessoa tem 70 anos de prazo de vida.
Olha só, vamos fazer uma matemática aqui, que essa matemática não bate, não fecha. A pessoa tem 70 anos de vida. A pessoa começa a mudar com 60. Bate 65, essa pessoa não mudou. 70 ela morre, presta atenção. Quando chega nessa faixa etária de vida, a pessoa começa a dar sermão para todo mundo. A pessoa quer mudar todo mundo. E outra coisa, se eu, Paulo Roberto, não mudar, estiver quase mudando, e eu vivi 60 anos para trás só fazendo merda, não é que eu não tenha autonomia, depois que eu me consertei, de falar, mas eu vou ter que abaixar muito a minha bola, se colocar muito lá embaixo, para me poder falar alguma coisa. Olha, deixa eu te falar aqui, vou te dar um exemplo. Olha, eu errei muito no passado, eu falhei, não sou uma pessoa que vivia a vida toda correta, mas as experiências da vida ruim, amarga, de tudo que eu plantei de ruim, me fizeram sofrer. E hoje eu estou aqui. Se você puder, você pode me dar uma atenção? Se você puder, você pode me ouvir? Porque eu não quero que você passe. Você é meu amado, você é minha amada. Você é alguém que eu quero ver bem. É assim que tem que chegar. Agora você se colocar hoje, porque mudou de uns aninhos para cá e nem mudou tudo. E tem gente que muda um pouquinho e daqui a pouco já está lambendo a fossa, já está lambendo os resíduos do porco novamente. Ainda acha no direito de falar alguma coisa e a tua idade de 70 já está quase indo à cova. E tu ainda quer bater no peito e dizer, eu sou assim, vou morrer assim, e quem gostar de mim vai ter que aceitar do meu jeito? Ah, meu irmão, vai abraçar o capeta logo, cara. É melhor abraçar o capeta, com todo respeito. É melhor abraçar o diabo logo, porque vou te falar, tu não mudou nada, pô. Tu não mudou nada. Se você vive, quem vive, eu tô falando para quem vive, tá? Quem vive dessa forma, a ideologia é dessa forma, o pensamento é dessa forma, cara, tu não mudou nada, pô. Tu só se enganou. Tu fez, sabe o quê? Igual a pessoa faz na parede, recapeou. Jogou uma massinha ali, ó, aqui era para jogar em bolso. O cara veio, jogou massa corrida, mas tá cheio de filtração, daqui a pouco tá tudo empilotado aqui de novo, cheio de filtração. Pô, vai querer bancar essa história da carochinha para quem? Para mim? Para pessoas que, pô, que tem maturidade na vida? E às vezes a pessoa não aprontou o terço que tu aprontou, não fez a metade do que tu fez, e tu ainda quer se colocar ainda como representante do quê? Da onde? De qual lugar? Qual cidade? Qual estado? Qual nação? Qual língua? Qual tribo? Ih, meu irmão, desce do palco que tu não é Paquito não, pô. Desce do palco que tu não é Paquita não, pô. Tá na hora, meu irmão. Se quer mudar, muda agora. Se é mudar, mudar de verdade. Para que ainda haja esperança. Ó, olha o que diz em Lamentações. Põe a tua boca no pó. Não é o nariz não, tá? Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda há esperança. Esperança o quê? Para a tua vida. Aí quer meter sermão para cima dos outros. Aí depois quer pagar nos status, pagar no Facebook, pagar em tudo que é lugar. Entendeu? Dorzinha. Dor por não sei quem. Pô, o cara se compadece por todo mundo, meu irmão. Até pelo cachorro. Até pelo gato. Mas não se compadece pelo irmão, pelo um primo, pelo um tio. A mulher se compadece, meu irmão, até pela galinha que perdeu a pata. Mas não se compadece pelo neto, não se compadece por uma neta, por ninguém. Aí mete um montão de coisa nos status como tivesse representando algo que ela é ou que ele é, e na verdade não é nada daquilo. Tu tá enganando a você, pô. Tu tá enganando só você, tá enganando mais ninguém, cara. Você que é homem, você mulher que está fazendo isso, irmão, quer amar-me de verdade, o tempo é agora, a hora é essa. Entendeu? O que você fala, tá na hora de você pregar para você todo dia, ó. Em vez de eu ficar falando pros outros, mandar pros status, mandar pro Facebook, Instagram, Facebook, TikTok, sei lá, meu irmão, manda isso para você. Ou então grava isso no toca-fita
e fica ouvindo o dia todo isso no teu ouvido, para você mesmo aprender o que você fala, porque você não aprende o que você fala, tu acha que os outros vão aprender? Ainda mais sabendo da tua? Ah, qual foi? Olha, vou te falar, é algo lamentável, é algo terrível, tá? Uma história que baseada em fatos reais, que vou te dizer, tem muito mais coisa. Eu falei assim, não vou nem colocar aqui no TikTok, eu não vou nem falar isso na live, porque a história é muito pesada, tá? É pesada demais, é uma pessoa extremamente violenta, uma pessoa que... terrível, que eu não posso nem falar, senão até vão banir essas informações. Eu não quero que seja banido, eu quero que o vídeo ele se identifique com algumas pessoas. E agora eu quero resumir para você. Você que passou por isso, está passando por isso, não julgue essa pessoa, tá? De quem é a culpa? De Deus? Eu falei que ia falar. A culpa não é de Deus, a culpa não é da mãe dela e a culpa não é dela. Isso é uma permissão da vida. Só que o identificador não é a mãe, por mais que ela saiba. Não é Deus, porque ele o criou. O identificador de mudança de história se chama o próprio personagem que está vivendo. Caramba, eu roubo, eu sou ladrão. Não vou ser mais ladrão. Eu roubo, eu não vou roubar mais. Eu mato, não vou matar mais. Eu sou ignorante, não vou ser mais ignorante. Eu não amo, vou passar a amar. Eu não choro, agora eu vou começar a derramar as mais lágrimas. Eu vou me comover mais, eu vou ser mais sensível, mais sensitível às coisas da vida. Eu vou compreender mais. Irmão, é você mesmo. Você mesmo. E para terminar essa história, uma mãe gerou 2 filhos no Morro Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro. Um virou bandido. E o mesmo que morava na casa. E o pai era traficante. A mãe era prostituta. Caso verídico. Autêntico. Ok? Isso aqui não é história genérica, não. Mãe prostituta, pai bandido. 2 irmãos. Um virou bandido e o outro é um excelente advogado. Porque ele quis. Não vem contar essas historinhas pra mim, não. Valeu que apanhou da mãe, que apanhou do pai, que não teve oportunidade. Antes de pensar em matar, pense na educação. Não vem contar essa história pra mim. Eu não tô criticando o Oruan, não. Só tô encaixando ele aqui só pra você entender. Não conta essa história, cara. Não conta. Cada um vive aquilo que quer. Se você tá lá com um fuzil na mão, esse problema é teu. Não estou aqui para criticá-lo de forma nenhuma. A escolha é tua, irmão. Mas todo mundo sabe, tua mãe já falou, teu pai já falou, todo mundo fala. Ou é caixão, ou é cadeia. Ou é cadeia, ou é caixão. Irmão, então é você que decide. Correto? Se falar para você que não vai pegar uma bala, vai vender no trem, não vai vender, mentira. Alguém vai comprar. Alguém quer comer doce, alguém quer chupar a bala. Se você pegar um saco de limão e vender, alguém quer comprar limão, alguém quer vitamina C. Para de caô, pô. Não pegue essas conversas fiadas para que você venha a ser uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não ajuda ninguém, uma pessoa, sabe, fechada de coração, uma pessoa que maqueia uma situação e não é, e querer botar a culpa nos outros, porque a culpa não é de ninguém. A culpa também não é tua, mas quem pode reverter essa situação é você mesmo. Então, se você quer e deseja ser uma pessoa melhor, para que tua vida alavanque em todas as áreas e você se desprenda daquilo que te faz mal, para que você não seja uma pessoa má, o tempo é agora. Deus te chama agora. Mente pensante com Paulo Roberto, para você raciocinar, pensar e refletir sobre tudo que foi falado aqui agora para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, siga-nos, deixe o seu comentário. E eu vou te falar, ame-se, ok? Não faça o mal que fizeram com você.
mas faça diferente. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E Deus vai te recompensar. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.